O familiar tem que deixar o adicto se lascar, entre aspas, para que ele possa querer entrar em recuperação? Seria isso? Quer responder? Posso responder. Então, se deixar se lascar é bem forte, né? Mas o adicto, ele precisa sofrer as consequências do uso, né? O teu... Então, não é deixar se lascar, né? Mas a pessoa precisa passar pelas consequências dos prejuízos, né? Por exemplo, fez uma dívida enorme por conta do uso. Precisa passar por aquela dívida. Porque se a família está sempre cobrindo, o adicto ele não consegue entrar em contato com o prejuízo, com a dor do prejuízo. E enquanto ele não consegue entrar em contato com a dor do prejuízo, para ele tá tudo bem. Então ele continua ali, usando, no mesmo lugar. Né? Às vezes, quando, né, a família está ali cobrindo as coisas, né, chamamos isso de facilitação, porque aí facilita que a doença se mantenha, né? Facilita, né, o progresso do adoecimento. Às vezes vai precisar se lascar, sim. eu queria falar um pouquinho, Se Natália. lascar meio forte, mas precisa se lascar, sim. Muitas Eu vezes. queria, Precisa, sim. eu queria falar um pouquinho sobre isso, Natália, por quê? Que é importante, né, nessa pergunta a gente entender quais são as características do adicto, né, do dependente químico, né, como ele fica. E uma das coisas que ele perde, né, é a consciência, ele perde a condição de controle dos impulsos, né, ele Uhum. fica uma pessoa, quando perde a questão do controle dos impulsos, né, então ele se torna uma pessoa inconsequente, imprudente, então ele se coloca em risco e ele coloca outras pessoas em risco. Então, o que, que acontece com isso? Né? Se ele já está inconsequente, ele não consegue ali perceber o risco que ele se coloca, você imagina se nem em alguns momentos de sobriedade ele sofre aqui as consequências daquilo que ele faz. Então, fica nesse ciclo aí, ele não vai conseguir retomar Uhum. essa consciência dos prejuízos. Né? Então, se você cobre prejuízo, ele não tem por que parar de usar.